Daí varão de guerra, daí varoa de guerra. Estamos juntos em mais uma leitura bíblica dinâmica da geração disposta a pagar o preço 2012-16. E hoje falaremos sobre a igreja bastarda. O que será que é a igreja bastarda? Pois é, como significa isso? Quando a gente diz que o filho ele é um filho bastardo, significa que aquele não é filho legítimo, não é filho herdeiro, não é filho do sangue, mas é um filho bastardo. E hoje falaremos sobre a igreja bastarda, a igreja que é noiva, porém nós que somos filhos. E vamos entender por que hoje muitas igrejas estão se tornando igrejas bastardas, ou então filhos bastardos. Vamos lá acompanhar a leitura em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 3. Vamos ver então. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Quem é esse? Cristo, que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és provado. Aqui Jesus está falando para lembrar, olha, não esqueça da correção que vem do Senhor, uma correção de um pai para um filho, né? E segue dizendo, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Bom, primeiro aqui vamos entender quem é filho de Deus. Todo mundo diz assim, eu também sou filho de Deus. Não, não é. A Bíblia nos diz lá em João, e é claramente, que filhos só são aqueles que recebem a Jesus Cristo como o único caminho da salvação ao Pai, o Senhor Jesus. Portanto, todos nós somos criaturas. Fomos criados por Deus. Porém, filhos só são apenas aqueles que o recebem como pai. Já fez diferença? Não? Bom, esses dias, por exemplo, eu tenho no meu carro um adesivo escrito Sorria, Jesus te ama. E aí um certo rapaz passou e fez uma piada. Bom, ele me ama, mas eu não amo ele. Bom, se a pessoa não ama a Jesus, tudo bem. Mas Jesus continua amando. Lá em Romanos 8 ele fala sobre quem nos separará do amor de Cristo. Não tem quem nos separe. Ele vai continuar nos amando, porque ele tem o amor de pai. Porém, só serão reconhecidos como filhos aquele que aceitar a Jesus Cristo como um pai, a Deus como um pai. Então, ele nos dá esse livre-arbítrio. E se você não aceita a Jesus como um pai, não reconhece ele como um pai, não reconhece ele como um salvador, e sim apenas como mais um homem que existiu na terra, filho de Maria, de José, enfim, né? Que foi o maior psicólogo que já existiu, um maior carpinteiro que já existiu, né? Um ser evoluído. Não, Jesus não foi nada disso. Jesus, ele é o Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ele é Deus, encarnado no homem. Esse é Jesus. E aqueles que o recebem como pai podem ser chamados então de filhos. E aqui ele segue nos dizendo que o pai corrige aquele a quem ama. Se você é pai, se você é mãe, te garanto que você, quando teu filho faz algo errado, você vai lá e corrige para o bem dele. Por exemplo, o filho tem 3 anos, vai atravessar a rua correndo. Você diz, não atravessa. E ele, por um acaso, quer atravessar. E você vai lá e dá-lhe, então, umas palmadas, né? Dá-lhe uns tapas. E ele chora.
mas você está corrigindo porque você o ama. Para que amanhã, quando ele for atravessar a rua, você diga, não atravesse, ele não seja atropelado. Você está corrigindo porque você ama, como um pai corrige aquele a quem ama. É uma frase que diz assim, se a criança não chora quando é criança, o pai chora quando ela é adulta. Entendeu? Então, se a gente não disciplinar quando eles são pequenos, quando forem adultos, os pais, né, vão chorar, porque aquela criança não terá rumo, não tem disciplina, não tem ordem na sua vida. Né? Continuando. 12:7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Presta atenção agora. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, os filhos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. Então viveremos? Ou seja, nós muitas vezes respeitamos mais a correção do pai humano, pai ou mãe, do que do próprio Deus, nosso Pai Celestial. Ele está dizendo, a gente então não deveria também amar a correção que vem de Deus? 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes na sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta de ser disciplinado, né? No primeiro momento não é muito bom, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém. Então presta atenção. Ele está dizendo que se você não tem feito parte da correção que vem de Deus, logo então você não é filho, mas bastardo, pois um pai corrige ao filho, aquele a quem ama. Porém, muitos não têm querido ser corrigidos. Muitos não têm gostado de ser corrigidos, gostado de ser disciplinados. E por isso não têm tido comunhão com Deus, não têm tido comunhão com Cristo. E ele continua dizendo aqui, e cada vez que nós somos disciplinados, nós rumamos para a santificação, para a separação com Cristo Jesus. E cada vez que nós rejeitamos a disciplina, nós rumamos ao oposto da santificação, ou seja, nós nos tornamos cada vez mais juntos desse mundo. E por último ele diz, olha, ninguém gosta de ser disciplinado, né? Ninguém gosta. No começo não produz alegria, mas sim tristeza. Mas depois produz frutos pacíficos, porque aqueles que são disciplinados, a carne grita por tristeza. Mas logo depois, se você aceita aquela disciplina, aquilo lhe trará um fruto pacífico, vindo do Espírito Santo de Deus. E isso te levará mais para perto de Cristo. Bom, você pode estar me perguntando, Gabriel, e o que isso tem a ver com a igreja bastarda? Já te fez aí algum sentido? Bom, será que a igreja hoje tem gostado da disciplina de Deus? Quantas igrejas nós vemos hoje que quando Deus começa a disciplinar, ou através dos seus líderes, pastores, ou mesmo quando os pastores também estão corrompidos, quantos pastores têm gostado da disciplina de outros pastores? Não, a vaidade não deixa. Né? Há igrejas que a pessoa ela é disciplinada. Olha, você, meu irmão, agora você vai ficar um tempinho aqui no banco. Ah, pois é, não gostei disso, então eu vou para outra igreja. Foge da disciplina. Foge do crescimento. Quantas pessoas nos seus serviços, empregos, Deus vai lá e coloca um chefe daqueles chatos. Como diz lá em Romanos 13, né? A partir do versículo 1 a 3, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, no momento que você diz assim, esse meu chefe é um banana, é um bocó, não gosto dele, ele não serve para nada,
Você está dizendo, olha Deus, você não sabe escolher um chefe direito para mim. Eu sei. Está entendendo, né, aonde está a rebelião? E a palavra diz lá em Romanos 13 que aquele que se rebela contra a autoridade traz sobre si condenação. Portanto, aqueles que se rebelam à disciplina, aqueles que não aceitam serem corrigidos pelo Pai, não se tornam filhos, mas bastardos. Portanto, a igreja hoje tem absolvido esse discurso da bênção. Acredito que o grande bezerro de ouro, né, a grande idolatria hoje está na bênção. Nós temos invertido o propósito da palavra de Deus. Presta atenção como ele começa dizendo, olha gente, considera Cristo como referência. Ele diz lá no 3 e no 4, considera Cristo como referência, aquele que sofreu oposição dos pecadores. Ele é a referência, capaz de suar sangue por nós. Ele sofreu a disciplina. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Ou seja, o próprio Jesus aprendeu a obedecer sofrendo. Nós, infelizmente, porque somos humanos e carne, só aprendemos através do sofrimento a obediência. A gente vai aprender a obedecer muitas vezes através da palmada, da disciplina, da correção. Não é verdade? Ou quando você pega um professor no colégio ou de faculdade, ou um chefe que é muito legalzão, deixa tudo acontecer, será que você cresce? Você aprende? Você amadurece? Não. Quando você pega um pai que não te corrige, que é o pai legalzão, deixa acontecer, você não amadurece, você vai viver uma criança. E as igrejas hoje são igrejas bastardas, são igrejas imaturas, são igrejas que não crescem espiritualmente. Meus irmãos, eu tenho me pasmado em visitar outras igrejas, pregar em algumas igrejas, e você, quando fala sobre Abraão, pergunta, mas quem é Abraão? Você fala sobre Davi, aquele que matou Golias, você sabe mais alguma coisa de Davi? Não sabe. Meus irmãos, esses dias eu fui numa célula e perguntei qual a diferença entre o Velho e o Novo Testamento, não sabiam. Meus irmãos, quando você diz, vão abrir em Ageu, o quê? Abacuque, o quê? Quando você fala sobre Moisés, as pessoas não sabem o ministério de Moisés. Meus irmãos, cada vez mais as pessoas vão à igreja porque querem receber a bênção. A igreja tem se comparado a um centro de macumba, a como se fossem cartomantes. Nós vamos lá porque eu quero saber o melhor que é para mim, eu quero saber o meu futuro, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber da minha bênção, eu quero saber do que é para mim. As pessoas hoje vão à igreja com o intuito de servir a si mesmos e não servir ao outro, como diz a palavra. E não o evangelho da cruz de carregar ou negar a si mesmo em prol dos outros. Não de uma forma religiosa, como muitas religiões, faça o bem para o outro. Não, mas amar a disciplina de Deus. Quantos líderes e quantos pastores têm pregado sobre isso? Sobre correção. Muitas vezes eu vou nas igrejas e prego algumas palavras de disciplina, de ordem, né, de correção. Olha, palavra ousada, que ousada! Eu estou pregando a Bíblia. Mas as pessoas têm preferido ouvir, a tua vitória está chegando, olha só a tua vitória, olha só, você tem passado, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Realmente, isso está na Bíblia. Mas, meus irmãos, para que o choro dure uma noite, mas para que a alegria venha, é necessária correção, é necessário sofrimento, é necessário que você se sujeite, se submeta às autoridades da sua igreja, ao seu pai, ao seu chefe no seu trabalho. Como você vai ser aperfeiçoado? A igreja tem se tornado uma igreja bastarda, porque a igreja não tem amado a correção. Então ela não tem parte com Deus, ela não tem parte com Cristo. Porque Cristo, você acha que ele teve vontade de ir para a cruz? É claro que não. Pode ver pelas palavras dele mesmo lá no Getsemane. Ele chega a suar sangue. Ele fala por 3 vezes, Deus, Pai, eu não estou com vontade de ir para a cruz, mas se era a tua vontade, né, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que nós vemos na igreja é, eu quero que seja feita a minha vontade, não a do outro. Igreja bastarda, igreja que não pode ser considerada filha,
igreja que não pode ser considerada noiva, igreja que não quer saber do noivo, quer saber dela mesma. E por aí vai. E aqui em Hebreus 12 nós vemos essa palavra linda de exortação. O Pai corrige aquele a quem ama. Quantas vezes no Velho Testamento, lá, né, no reino de Israel do norte, no reino de Judá ao sul, seja, né, nas tribos, vemos correções de Deus para aqueles servos a que ele amava. Quantas vezes Deus corrigiu Davi, e Davi então frutificava a paz, mansidão, justiça, né? Por quê? Porque no começo vinha tristeza. Nós vemos pelos salmos, mas depois vinha aquele fruto pacificador. Olha lá o Salmo 13, ele está angustiado, agoniado, mas no final vem aquele fruto. Meu irmão, depois que na minha vida eu passei a amar a correção, a amar a disciplina, o quanto a minha carne começou a ser mortificada, o meu eu esmagado, e quanto mais o Evangelho da Cruz começou a resplandecer e a luz de Cristo brilhar através da minha vida. Mas eu ainda preciso negar constantemente a minha carne. Não é fácil ouvir dos pais aquela bronca, aquelas coisas que a gente não gosta de ouvir. Não é fácil ouvir do pastor aquilo que a gente não quer ouvir. Sabe quando você faz algo maravilhoso e chega aquela pessoa e diz, não, está tudo errado. A tua carne grita, dá vontade de ir embora, de se rebelar. Mas Deus vai lá e diz, não, fica. Pois eu quero, né, que a minha glória resplandeça através da sua vida. Já viu aquele vídeo sobre o avivamento em Cali, o avivamento na Colômbia? Certo pastor estava dentro de um conselho de pastores que cada um só enxergava o seu umbigo, a sua própria congregação, cada um queria só o bem próprio, a sua bênção. E então ele se revoltou e quis sair daquele grupo. E então Deus foi lá e exortou, não te mandei sair, volta. Então ele lá, amando a disciplina, se submeteu. E porque ele fez, aconteceu um grande avivamento em Cali, na Colômbia. Assim como também aquele testemunho da mulher que estava se santificando, se separando para Deus. E ela estava na igreja e de repente apareceu com um barrigão na igreja. E então os pastores, né, vendo aquilo, começam a fofocar pelos cantos. Olha lá a fulaninha, olha o barrigão, que é isso, que pouca vergonha. E ela então tem vontade de sair da igreja. E Deus vai lá e fala, volta para a igreja. E negando a carne, aceitando a disciplina, negando aquela situação que humilhava ela se aproximando do caráter de Cristo, ela então volta à igreja, chorando para o pastor e diz, pastor, está muito difícil, eu tenho me sentido humilhada. Então o pastor diz para ela assim, pois é, você deveria ter pensado 2 vezes antes de abrir a perna para qualquer um. Desculpa a expressão, mas foi isso que o pastor falou para ela. E então ela chorando diz para o pastor, pastor, não tem sido fácil os últimos meses. Até sair da igreja eu tive vontade, mas Deus mandou eu ficar. Você quer saber por que eu estou grávida? Eu te explico. É porque eu fui estuprada. E eu não sou assassina para cometer um aborto e tirar essa vida que está no meu ventre. E então toda aquela igreja caiu de joelhos em arrependimento, naquele choro e vendo, né, o quão mal fizeram aquela moça. E, a gente pergunta, por que Deus permitiu acontecer isso com ela? Para que toda a igreja então se convertesse e fosse ganha para o Senhor. Estão entendendo, meus irmãos? A correção de Deus, ela traz frutos, ela traz vidas, almas, ela traz transformação nossa. Nós precisamos transformar. A minha vida mudou muito. A partir do momento que Deus começou a colocar pessoas que me deformavam, pessoas que falavam aquilo que eu não gostava de ouvir. E essas pessoas, muitas vezes, são nossos maridos, esposas, namorados, namoradas, são os pastores, são nossos líderes, pai, mãe, professores, porque nos amam. Corrigem porque nos amam. Não seja uma igreja bastarda, não seja um filho bastardo. Ame a correção e produza frutos, a paz ao seu coração. Que Deus abençoe e seguimos firme e forte com a leitura bíblica dinâmica. Até a próxima.